Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a essa primeira aula aqui do Esquenta do Quilting Fácil Iniciante. Essas aulas do Esquenta são aulas que antecedem a abertura da minha nova turma Quilting Fácil Iniciante, mas isso a gente vai falar lá para o final da semana. Por enquanto, eu quero que vocês sejam muito bem-vindas. Já separem um caderninho, caneta, lápis, borracha, o que vocês quiserem aí para anotar, porque nós teremos muitas anotações aqui durante as aulas. Essa aula não é uma aula ao vivo, é uma aula que está como estreia, ela é uma aula gravada, porém, eu estou aí no chat com vocês, viu? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa aula, é só me perguntar, porque eu vou estar o tempo todo, do início ao final da aula aqui com vocês, do início ao final da semana. A semana inteira foi programada para destravar todas as amarras aí que estão te impedindo de ir para a máquina de costura fazer lindas peças de costura criativa, de patchwork e todas elas com quilting, mas um quilting fácil. Então, se você quer aprender a fazer peças bonitas para presentear quem você ama, para decorar a sua casa e até mesmo para vender, você está no lugar certo. E não precisa se preocupar se você é iniciante na costura, se você já costura faz anos. Essa aula aqui, essas aulas, essa semana inteira é para todas vocês que têm o sonho de aperfeiçoar ainda mais o trabalho de vocês, de fazerem peças bonitas, de fazerem peças bem acabadas, independente da idade de vocês, independente da profissão de vocês e principalmente independente da máquina de costura que vocês têm. Porque eu sempre falo que com a minha técnica, aliás, a minha técnica é a única técnica onde o quilting é tão fácil quanto costurar. Eu sei que existem outras pessoas que falam que quiltar é tão fácil quanto costurar, mas de fato a minha técnica é a única técnica que usa o pé de costura para fazer o quilting. É a única técnica que usa a máquina de costura para fazer o quilting sem precisar fazer nenhum tipo de ajuste, sem precisar abaixar os dentinhos, sem precisar trocar o pezinho da máquina. E falando em pezinho da máquina, como deve ter gente bem iniciante aí, a gente chama de pezinho da máquina o calcador. Calçador não, calcador. O calcador. Tem gente que chama de calcador, tem gente que chama de pezinho de máquina. São essas pecinhas aqui. Tem várias, eu não estou com as minhas aqui fácil agora, porque eu recém mudei para esse lugar e ainda tem coisas que eu não trouxe para cá. Mas a gente vai usar na nossa máquina de costura o nosso pezinho, aquele que a gente já está habituado a usar para fazer as costuras. E é por isso que a minha técnica, deixa eu colocar o pezinho aqui para ele não se perder, né? É por isso que a minha técnica é a única que é tão fácil quanto costurar. Porque nós vamos usar a nossa máquina para fazer a costura e na hora que a gente tiver que fazer o acabamento com o quilting, a gente já está com a máquina pronta. A mesma regulagem que a gente tem para fazer a costura, a gente vai usar para fazer o quilting. A mesma linha que a gente usa para fazer a nossa costura, a gente pode usar para fazer o quilting. Porém, é importante eu falar para vocês que o quilting ele tem duas finalidades. Uma delas é embelezar o nosso trabalho, a outra é estruturar o nosso trabalho. E quando a gente está falando em embelezar o nosso trabalho, se a gente usar uma linha mais bonita, uma linha acetinada, uma linha com brilho, uma linha degradê, quanto mais bonita for a nossa linha, mais bonito vai ficar o nosso trabalho, né? Então, quando a gente fala na finalidade do quilting de embelezar a peça, uma linha acetinada fica mais bonita, dá um charme a mais. Olha, ela tem um certo brilho, você consegue ver aqui, ó, reflete a luz nela, ela tem um certo brilho. A linha de costura normal não tem esse brilho. Eu sei que muitas de vocês já costuram, eu mesmo muitas vezes costuro com a linha acetinada, porque eu não quero ficar trocando a linha ali, ela é um pouco mais cara só. Claro que existem linhas acetinadas muito mais caras. Aí essa você não usa para costurar, você usa só para embelezar, né? O quilting são essas costuras iniciantes que não sabem. O quilting são essas costuras externas. Eu costumo falar que toda costura externa é quilting. Aquelas costuras externas da calça jeans, que normalmente ficam na lateral da calça jeans, prendem o bolso, ou costura externa numa blusa que tem um bolso aparente.
aquela costura externa, ela é um quilting, é uma costura de pesponto. Quilting, ela é uma costura, na verdade, na definição da palavra quilting, o quilting ele é para acolchoar as peças. Então, quando a gente faz uma peça, aqui tem uma que está sem quilting, ó. Quando você faz uma peça, aqui eu montei bloquinhos com retalhos de tecido, formando um patchwork simples em cima de uma camada de manta. Eu não posso deixar minha peça assim. Se eu quisesse fazer isso aqui um tapetinho de caneca, não posso deixar assim, né, com esse avesso, desse jeito. Eu vou ter que colocar um forro, eu posso colocar um forro, rebater a costura e desvirar a peça e tá finalizada, ou eu posso fazer uma peça com um acabamento com viés. Mas independente do tipo de peça que eu fizer, eu tenho que te dar um acabamento para essa peça aqui. E quando eu coloco um forro aqui, se eu não faço uma costura, ele fica frouxo. Eu consigo separar a parte do topo da minha peça da parte do forro da minha peça. E muitas vezes a gente nem faz esse bloquinho aqui, a gente fez o bloquinho costurando direto na manta. Muitas vezes a gente monta o patchwork desta maneira aqui, ó. A gente monta o patchwork inteiro sem a manta, depois a gente coloca numa camada de manta, coloca o forro e para fazer um acabamento a gente precisa fazer o quilting. Então o quilting, o nome quilting, o que significa a palavra quilting é acolchoamento, é dar estrutura, fazer a conexão entre a camada do topo, a camada de manta ou estruturador e a camada do forro. Se a gente não fizer essa costura, fica frouxo. Aí quando for para a máquina de costura, vai lavar, vai ficar tudo desengonçado. Quando for para a máquina de costura, não, para a máquina de lavar. Se for uma peça que for ser lavável, ela vai ter que ir para a máquina de costura. Um jogo americano, um edredom, uma sobretoalha. Essas peças são peças laváveis, é diferente de uma bolsa e de uma necessaire que você lava de vez em quando. Então, quando é uma peça maior e precisa ser lavado com mais frequência, ela precisa do quilting. O quilting que dá o acabamento. O quilting dá o acabamento e o quilting dá o charme nas nossas peças. E o tema que eu separei para a aula de hoje é planejamento. Porque a minha técnica, apesar de ser uma técnica super simples, ela é composta por 3 pilares importantíssimos. E o primeiro deles é o planejamento. Planejar a peça, planejar o quilting, planejar o material que você vai usar, inclusive planejar como que você vai dispor as suas coisas ali na sua bancada, vão te facilitar para fazer que o seu trabalho fique mais rápido, mais ágil, mais preciso e que você não tenha nenhuma surpresa. Porque é triste quando a gente começa a fazer uma peça e de repente a gente chegando lá no meio da nossa peça a gente percebe que faltou material. Ou a gente começa a perceber que os materiais que a gente escolheu não são adequados para a peça que a gente tinha pensado em fazer. Olha só como isso daí faz sentido. Quando a gente vai fazer uma necessaire, por exemplo, as pessoas pensam, mas necessaire é necessaire, eu só preciso ter os tecidos, eu só preciso ter os estruturadores e eu só preciso ter o molde. Só que se você não sabe qual vai ser a finalidade daquela necessaire, você vai perder todo o propósito e pode errar na sua peça. Digamos que seja uma peça que você quer presentear alguém para essa pessoa colocar nessa necessaire o biquíni, o maiô, as coisinhas de natação. É uma peça que você está fazendo para uma criança que vai levar dentro da bolsinha de natação para colocar o maiô molhado depois que ela sair da piscina. Se essa peça você não tiver planejado para ser uma peça plastificada ou de um tecido impermeável, essa peça vai sair muito errado. Veja como o planejamento ele é essencial e ele tem que ser a primeira parte do processo. E é por isso que a gente está usando aqui usou como tema a primeira aula aqui desse Esquenta, planejamento. Porque sempre que eu falo em planejamento, as pessoas pensam que é só planejar o tecido, que é só planejar os moldes da peça. Mas não, a gente tem que planejar tudo. A gente começa, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em construção civil. E é que nem eu sempre comparo a construção civil com os projetos nossos aqui no Patchwork e na costura criativa. A gente não pode fazer um projeto de uma casa sem antes ter o terreno. Eu sei que tem um monte de gente que acha que pode, tá? Mas não pode. Por quê? Porque quando eu for projetar uma casa, eu vou projetar se ela vai ser uma casa térrea, se ela vai ser uma casa de 2, de 3 andares, se ela vai ter um subsolo, se ela vai ter alguma escavação,
se ela vai ter alguma parte do terreno que eu vou ter que desbastar o terreno para daí construir, para nivelar a casa. Se vai ser uma casa de desnível, às vezes o terreno é inclinado, então eu construo um andar aqui, outro aqui, vai ter que interligar um andar com o outro, né? Então, quando eu penso numa casa, eu não posso pensar na casa sem antes ter o terreno. Imagine que eu pensei em uma casa que eu decidi que eu vou querer fazer um subsolo, que nem os americanos têm o basement, que é a parte que fica metade para baixo da terra, fica só uma janelinha meio que quase que no topo do nível do jardim externo, né? Se eu planejo fazer isso e de repente eu planejei toda a minha casa bonita com o basement e depois eu decidi que eu comprei uma casa num terreno rochoso onde eu não consigo escavar, ou é muito caro para escavar, porque eu vou precisar de muito maquinário, vou ter que precisar de uma estrutura para manter essa casa em cima de uma rocha, diferente de uma estrutura de um terreno normal. E é por isso que na construção civil, primeiro a gente tem o terreno, depois a gente faz o mapeamento do terreno para ver se ele tem desnível, a gente faz o teste do solo para saber que tipo de solo é ali, se é um solo arenoso, se é um solo mais rochoso. A gente vai fazer. Gente, faz muito tempo que eu me formei e não trabalho com isso, né? Mas eu entendo ainda do assunto. Mas na construção civil, a gente primeiro tem o terreno, depois a gente faz o estudo do terreno e depois a gente vai começar a fazer o projeto da casa que seja específico para aquele terreno. Bia, quer dizer que eu não posso construir uma casa em cima de um terreno arenoso, por exemplo, na praia? Claro que pode, só que a estrutura que eu vou ter que programar para essa minha casa ficar de pé é diferente de uma estrutura num terreno rochoso ou num terreno mais terroso. A estrutura é outra, então vai acontecer isso na estrutura, no cálculo da casa. No cálculo das nossas peças é a mesma coisa, é por isso que eu gosto de citar esse exemplo para vocês nunca mais esquecerem. Planejar a peça começa desde você tem que imaginar a peça pronta e qual vai ser a finalidade dela. Começa assim. Você tem que imaginar como que vai ficar a sua peça pronta na hora que você começa o planejamento. Qual vai ser a finalidade dela? Para quem você vai dar aquela peça? Vocês concordam que tem diferença de uma peça, uma necessaire que a gente faz, um estojinho escolar que a gente faz para um adulto usar ali o seu material, sua caneta, sua régua, seu materialzinho de uso para fazer anotações, é totalmente diferente de um estojo que a gente planeja para uma criancinha? A criancinha vai tacar, não vai ser caneta esferográfica, mas vai ser pior, não vai ser dessas daqui, não é esferográfica, essa daqui é hidrográfica, né? Já nem sei mais, gente, faz tanto tempo. Mas não vai ser esse tipo de caneta, vai ser canetinha. E a criança vai tacar com a tampinha aberta, vai tacar a tampinha lá dentro do estojo aberto. E a canetinha encostou no tecido, manchou o tecido, manchou para a parte externa da necessaire. Em 2, 3 dias de uso, a necessaire já está terrível, né? Vai esquecer cola aberta, vai esquecer tinta lá dentro, vai acontecer tudo quanto é tipo de coisa. Então, o estojo ideal para uma criança é aquele estojo que abre completamente, até para a facilidade da criança tirar o material dela dali. Sabe aquele estojo que é tipo uma sanfoninha? Que tem várias divisõezinhas para os lápis, para a régua, para a borracha, e depois ele enrola como se fosse um rocambole. Esse é o estojo ideal para as crianças menores. E de preferência, plastificado, né? Ou de tecido impermeável, para ele ter uma durabilidade maior, independente de você estar fazendo peças para vender ou para presentear. Você quer dar um presente que dure. Você não quer dar um presente que fique estragado na primeira, na segunda usada e a mãe da criança descarte aquele presente porque está feio, né? Você quer dar um presente para ser lembrada. Então, o planejamento ele é fundamental. Então anote aí no seu caderninho que não é só planejar a peça que você vai fazer. Você tem que imaginar, mesmo que, Bia, mas eu quero fazer peças para vender e eu não sei quem vai comprar. Você não sabe quem vai comprar, mas você sabe que peça você vai fazer, porque daí você vai saber como oferecer essa peça. Você pode fazer uma peça plastificada para um adulto cuidadoso que vai tampar a canetinha e colocar ali dentro do estojo. Você pode.
Só que você consegue imaginar que na hora da venda você vai vender diferente a peça? Você vai dizer, olha, essa peça é uma peça especial, ela é uma peça impermeável. Você pode sem problema colocar os teus dentro do teu estojo o teu material e não precisa se preocupar, porque caso aconteça um acidente, ela é fácil de ser limpada. Você consegue imaginar que quando você conhece o seu produto, porque você planejou ele bem, não importa qual vai ser o dono do seu produto, para quem você vai dar esse produto ou para quem você vai vender esse produto, e você consegue imaginar que a chance de você conseguir ter um argumento na hora da venda é muito maior do que quando você não tem a menor ideia de que tecido que você usou, como você usou, que estrutura você deu. Então planejar, a parte do planejamento, ela tem que ser, não é a parte que a gente mais gosta, porque a gente gosta mesmo de ir para a máquina de costura, né? Não é a parte que a gente mais gosta, mas ela é uma parte que vai fazer com que o resultado final da nossa peça fique fenomenal. Então, a partir de agora, você não vai nunca mais sentar numa máquina de costura com um monte de tecido esparramado ali do teu lado e começar a costurar aleatoriamente, só seguindo um projeto. Ah, o projeto aqui falou que tinha que ter um pedaço de 30 por 30, então aqui está um 30 por 30, aqui está um outro de 20 por 30, aqui está um outro de 40 por 50, aqui está um outro de 10 por 10. Não é só isso, não é só separar as pecinhas que falam ali que tem que ter em cada projeto. É pensar realmente no que você vai fazer. Depois que você planeja o projeto, a finalidade do teu projeto, você vai começar a planejar a composição de tecidos. Olha aqui esse daqui que eu mostrei para vocês. Não tá uma graça? Pode ser até que você que esteja aí me vendo agora não goste de azul, não goste desse rosa antigo, não goste de bege, mas você concorda comigo que ele está em total harmonia, né? E por que que esse tecido aqui, quando eu chamo de tecido já é a composição que eu fiz, né? Por que que ela está em total harmonia? Porque eu sei combinar direitinho? Mais ou menos. Não é porque eu sei combinar direitinho, é porque eu usei a técnica do tecido principal. Eu escolhi um tecido principal, que é este azul marinho aqui, e eu comecei a usar todos os outros tecidos que tivessem ali naquele leque. Se você olhar bem de perto, eu poderia ter usado até azul clarinho, porque azul clarinho também tem, e poderia ter usado o verde. Mas eu optei por ficar só nos tons rosados que tem aqui, e tem rosado bem clarinho, tem o begezinho e tem um bege mais escuro, que na verdade ele está aqui compondo com o verde da folha. A folha tem dois tonzinhos de verde e tem um bege mais escuro. E é por isso que esse tecido ficou em harmonia. E notem que eu misturei um florido, na verdade três floridos diferentes. Ó. Eu comecei com esse como se fosse o principal. Aí tem este florido, que é um florido maiorzinho, este florido, que é um menorzinho, mas são da mesma composição, esses daqui são da mesma coleção, esses dois, então eles já combinariam entre si. E eu pus esse outro florido aqui também. Por quê? Porque quando eu escolhi colocar esse poeirinha do rosa antigo aqui, eu tive a liberdade de colocar esse daqui, ó, porque ele casa perfeitamente. Tanto que olhando de longe, ele parece que é só um tom sobre tom. Então eu usei a técnica, nessa peça que eu usei a técnica do tecido principal puxando os demais tecidos. Nesta peça aqui, eu usei a técnica do círculo cromático. Então eu fui lá no círculo cromático e usei um degradê de tons de amarelo clarinho, indo para o alaranjado e indo para o vermelho. E eu fiz aqui uma pintura com giz de cera, exatamente nos mesmos tons ou em tons muito próximos aos que tinham aqui. E daí eu usei um tecido neutro, e o tecido neutro pode ser bege, pode ser branco, pode ser um azul clarinho, um rosa clarinho. Neste caso aqui, eu usei um bege com aquele efeito linho. E olha que legal que ficou essa peça, uma peça simples, super fácil de fazer, mas com um diferencial. E como é um jogo americano, eu dei estrutura. Ó. Como que eu sei que eu dei estrutura?
Diferente de uma peça que nem essa daqui, ó, que ainda está sem estrutura, notem que ela é bem mais molenga. Aqui já tem uma estrutura, então ela já fica mais reta, mais plana, o que é ideal para jogo americano, quando você quer fazer um jogo americano que tenha manta. Tem gente que faz jogo americano, principalmente quem faz para mesa aposta, faz sem nem forro, só faz acabamento nas laterais para economizar dinheiro, não põe forro, não põe manta, não faz estrutura, não faz nada. Mas se você optar por fazer um jogo americano com estruturador, com manta, você tem que fazer o quilting para dar essa firmeza. Aqui eu usei só linhas paralelas, aqui eu usei um L acompanhando o quadradinho aqui, aqui eu usei o Crazy Quilting e aqui eu fiz um quilting um pouquinho mais elaborado para dar estrutura nessa peça. Essa outra peça aqui, gente, olha que simplicidade. Eu peguei um bordadinho feito na minha máquina, coloquei aleatoriamente faixas não simétricas e não cortadas simetricamente. Cheio de pelinho aqui. E eu fiz este detalhe com pontinhos decorados na máquina. Então, o quilting dessa peça são os pontinhos decorados, ó. Para dar acabamento em cada costura, eu fiz um pontinho decorado diferente. Então, se sua máquina tem pontinhos decorados, de vez em quando fazer essa brincadeira de fazer o quilting com pontinhos decorados, funciona. Mas se a sua máquina não tem, não se preocupe, porque dá para a gente fazer quilting, inclusive, dá para a gente fazer até bordado, gente, com a minha técnica. Com a técnica do quilting fácil, você consegue fazer qualquer desenho. Ao longo dessa semana eu vou mostrar várias peças para vocês, onde a gente aplica várias técnicas de bordadeira, técnicas de acolchamento, técnicas de acabamento, tudo usando só a nossa máquina de costura simples. E olha só, não importa que tipo de máquina você tem. Eu não sei se eu já falei, mas não importa. Não importa se você tem uma máquina doméstica, se ela é cheia de pontinhos, se ela é uma máquina nova, não importa. Ela pode ser doméstica ou pode ser industrial. Ela pode ser eletrônica ou ela pode ser mecânica. Ela pode ser uma máquina nova ou ela pode ser uma máquina super antiga. Se você tem uma máquina de costura, é a única coisa que você precisa. E não precisa se preocupar, porque eu sei que você já deve estar aí, você é iniciante. Bia, quilting, eu já ouvi falar que quilting é muito difícil, precisa de anos de experiência, que quilting precisa gastar muito para aprender o quilting, porque precisa comprar régua, precisa comprar luva, precisa comprar pistola de alinhavo, precisa comprar um pezinho especial para o quilting, precisa disso e daquilo. Não precisa nada disso. Isso daí é lá para o quilting tradicional. Não é disso que a gente fala aqui no meu canal. Aqui eu gosto de dar liberdade para todas as que são minhas alunas, para todo mundo que me segue, liberdade de poder fazer qualquer coisa com a sua máquina de costura. Bia, qual que é a máquina ideal? A sua. Nesse exato momento, a melhor máquina de costura é a sua, é aquela que você tem aí na sua casa, que está à sua disposição e que está pronta para ser usada. Então, não se preocupe com que tipo de máquina nós vamos usar, porque dá sim para fazer com qualquer máquina. Eu tenho alunas que fazem com máquina industrial, eu tenho alunas que fazem com aquela máquina pretinha, eu tenho alunas que fazem com máquinas bem antigas e eu tenho alunas que fazem com máquinas super modernas. Então, não é a máquina que vai determinar que a sua peça fique bonita ou não, é o seu conhecimento. E é isso que eu estou te dando aqui agora, nesse esquenta. Me conta aqui no chat agora que tipo de máquina que você tem e se você acha que ela é capaz de fazer essas peças ou não. Na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre um outro assunto importante e eu vou mostrar, vou separar vários tipos de quilting que eu já fiz para mostrar para vocês, e alguns deles eu fiz com máquinas bem simples. Não é sempre. Essa daqui é minha, é uma SQ 9100, nem é uma máquina super moderna, nem cheia de ponto. Eu tenho outras máquinas mais modernas e tenho outras máquinas mais antigas. Mas dá para fazer quilting com qualquer máquina de costura. O que está te faltando é conhecimento. E o primeiro conhecimento que eu quero que você tenha é planejamento. Então, tenha o hábito de planejar a sua peça para não ter surpresas.
porque é muito ruim a gente terminar uma peça, ficar ali horas fazendo e depois a gente descobrir que ou faltou material para dar o último acabamento, ou que a gente não tem um tecido para usar como forro, porque não combina nada com nada, ou porque a gente não tem um tecido para fazer um acabamento de viés, ou porque a gente não tem a manta que a professora está indicando para aquele determinado trabalho, ou porque a gente não tem uma linha específica. É muito chato a gente descobrir isso na hora que a gente está na frente da máquina. A hora que a gente está na frente da máquina é o momento mais gostoso. É o momento que a gente tem que sentar, relaxar e depois ver o resultado. E se você planejar direitinho, o resultado com certeza vai ser muito satisfatório. Eu costumo falar para as minhas alunas, elas são muito exigentes com elas mesmas. E eu costumo falar que ninguém aprendeu, nasceu já falando, já andando, já correndo, já comendo. Ninguém nasceu sabendo fazer nada. A gente aprendeu. Por que você não pode aprender a fazer o quilting também? Tenho certeza que você vai conseguir fazer. E agora, gente, eu queria passar um pedaço da confecção dessa peça, que eu não vou passar o trabalho inteiro, porque essa parte, principalmente do Crazy Quilting, eu vou ensinar numa próxima aula do Esquenta, porque o Crazy Quilting é uma parte de preenchimento bem legal, que a gente usa para várias coisas. Inclusive amanhã eu vou separar outras peças que eu fiz. Eu já fiz uma almofada que está lá no meu quarto, que eu amo, que foi feita com o Crazy Quilting, e eu acho o quilting mais fácil que tem. Um quilting de preenchimento que dá muito charme nas peças, e às vezes a gente não precisa muito para fazer uma peça fenomenal. Às vezes a gente só precisa de conhecimento. E vocês vão ter isso aqui ao longo dessa semana. Vamos para essa aula aqui, e daí depois a gente volta para dar tchau. O vídeo de hoje é um vídeo de dicas. E a minha dica para quando você vai costurar vários tecidos, mas ainda não sabe qual o tamanho que você vai cortar depois, como que você vai fazer para que essa costura não se desmanche na hora que você cortar. Em vez de você ficar dando retrocesso no início e no final, porque você vai fatiar ainda o trabalho depois de costurado, diminua o tamanho do seu ponto. Normalmente um ponto de costura reta, ele depende de máquina para máquina, mas ele fica normalmente entre 2.0 e 2.5. Então eu diminuí o meu tamanho de ponto para 1.8, que é um ponto mais fechadinho. Depois que eu unir uma tira na outra e for fatiar, ele vai estar um ponto bem próximo e vai fazer quase que o mesmo efeito do que um retrocesso. Outro macete que eu gosto de usar é, em vez de alfinetar ou colocar clips na peça, eu vou deixando as peças simplesmente alinhadas, vou alinhar esta parte com esta parte, vou segurar firme e vou costurar até onde eu estiver segurando. Cheguei ali, eu paro e realinho o meu tecido. De novo, vou segurar e vou costurar até próximo do meu dedo, sempre mantendo o meu pezinho alinhado com a lateral do tecido. Notem que às vezes tem bastante diferença entre uma fábrica de tecido e outra. Esse daqui é bem mais curto que os outros. Depois que você emendar todas as faixas, você vai passar a ferro, assentando as costuras todas para o lado mais escuro. Se você estiver intercalando tecidos claros e escuros, você escolhe um dos lados e vai assentar, passar todas as costuras para o mesmo lado. E agora sim, você pode fazer qualquer projeto usando essas faixas como se fosse um tecido único. Você vai cortar os tamanhos de quadrados, de retângulos ou de tiras que você for precisar, sem ter medo que a costura desfaça, porque aqui atrás está uma costura bem fechadinha, bem pequenininha. Então não vai ter problema de desfazer essa costura na hora que você for fatiar esse trabalho para fazer qualquer trabalho de patchwork.
Então, a primeira coisa que eu fiz foi cortar uma faixa daquele tecido que eu preparei de 6 centímetros de largura. Daí, eu cortei um pedaço pro lado de cá e um pedaço pro lado de cá. Aqui no meu caso, eu cortei 11 centímetros por 35 e nessa parte 32 centímetros por 35. Daí, eu vou costurar uma faixa na outra. Notem que esta parte, como eram faixas de 6 centímetros, ficou um pouquinho maior. Então, eu tenho que achar o centro dessa faixa. E eu vou fazer isso colocando ponta com ponta. Achar bem o centro aqui deste quadradinho do meio. Vou fazer a mesma coisa com o tecido. E daí, eu vou alinhar centro com centro, dobradinho, para sobrar o mesmo tanto de cada lado. Vou colocar direito com direito, alinhando aquela parte vincada. Vai sobrar um pouquinho para cada lado. Se eu alinhar lá por cima, vai sobrar somente aqui na parte de baixo. E eu quero tirar um pouco deste quadrado e um pouco deste quadrado. Então, eu preciso achar o centro certinho para posicionar. Daí, eu vou passar uma costura, vou abrir, vou fazer a mesma coisa para posicionar o lado de cá. E depois, eu vou refilar do tamanho que eu quero. Então, aqui está. Agora, eu preciso refilar. Daí, você vai posicionar o lado que você fez na sua manta. Vai posicionar direito com direito o tecido que você cortou para o forro. Vai costurar toda a volta, deixando uma pequena abertura para desvirar. Agora que eu já rebati a costura em toda a volta, deixando uma abertura para desvirar, eu vou cortar as quinas e vou desvirar esta peça para fechar com ponta invisível a abertura e depois bolar um desenho de quilting. Depois que desvirar, é só passar bem a ferro, assentar aqui a dobra e fechar com pontinhos invisíveis. Daí, eu vou rebater toda a volta e daí sim eu vou incrementar esta peça, dando um destaque com um quilting maravilhoso. E daí, meninas, se vocês toparem fazer essa peça comigo, vocês vão precisar de 7 quadradinhos. Pode ser bem colorido, não precisa nem se fazer degradê que nem eu, tá? 7 quadradinhos de 6 centímetros por 6 centímetros. Uma faixa de 11 centímetros por 35, que vai ser essa parte aqui, ó. Uma faixa de 31 centímetros por 35, que vai ser essa parte. Une um quadradinho no outro para ter essa fileira, depois une essa faixa nessa fileira dos quadradinhos, depois nessa, e você já vai estar com o teu topo da tua peça pronta. Você vai cortar também para o forro e para a manta um retângulo de 45 centímetros por 35, e daí você vai reservar. Então, é um retângulo de 45 por 35 na manta e no tecido do forro, e essa parte aqui que você viu como fazer. E na próxima aula nós vamos continuar essa peça. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!